Saudações, pessoal, tudo bem? Vocês estavam com saudade de vídeos em que eu falo com vocês ao invés de simplesmente ficar jogando um joguinho sem falar nada? Ou só xingando o povo? Eu também tava. Eu gosto muito. A gente vai falar sobre jornal hoje, e tem muito jornal que precisa o tempo inteiro chamar sua atenção, e às vezes naquele dia não está acontecendo nada de importante, então ele tem que pegar umas coisas irrelevantes e gerar importância em cima daquilo para você ter medo e ter preocupação e ir lá com uma sensação de urgência. Para quê? Para ficar engajado, para continuar pagando por esse serviço e para ver as propagandas que eles veiculam lá e com isso pagar os boletos dele. Eu me alegro muito de no momento em que eu sinto que eu tô completamente vazio, eu me alegro muito de não ter que simplesmente vir e gerar conteúdo só para não deixar de ser recomendado pelo algoritmo. Eu gosto muito de ser descoberto por alguns de vocês e não esfregado na cara de vocês. Ah, e aí quando eu sinto que eu não tenho nada que vai agregar e que nada construtivo ou nada relevante, aí eu prefiro ficar quieto mesmo. E eu tenho estado muito quieto nas últimas semanas. Estou num processo de metamorfose. Mas vocês estão precisando de ajuda para cancelar as coisas que vocês não conseguem cancelar, e a gente vai falar sobre departamento de retenção hoje. E também falaremos sobre indústria cultural, que comba com educação pública, mais um monte de coisa que temos que falar, mas hoje vamos falar sobre isso aqui. Eu vou deixar vocês assistindo aqui no fundo uma partida de Vala que foi restrita no Brasil, porque eu joguei essa partida escutando música japonesa e a arrombada artista japonesa que eu gosto, que eu fico escutando, ela simplesmente derrubou o vídeo. Acontece isso, acontece com algumas bandas que eu gosto muito, de simplesmente não poder veicular o vídeo, e eu não vou tirar o som só por causa disso. Vocês vão ver aqui, eu acho que o YouTube não vai encrencar comigo porque vai estar no mudo. Enquanto isso, a gente vai falar sobre o jornalzinho. Gente, todo jornal tem um público-alvo, e eu poderia fazer um vídeo só sobre isso e ficar o dia inteiro aqui desabafando e chorando a respeito disso, porque eu vivo falando com o Lucas e com o Anderson e comigo mesmo, com vocês, que a gente precisa de educação de base, que a educação precisa melhorar. E sim, porque antes de você abrir um jornal no Brasil, você vai pensar quem são os leitores brasileiros. E aí você vai dividir em camadas e você vai direcionar o seu conteúdo para a maior camada, para a camada mais lucrativa. Então, quando se trata de leitura, qual é a maior camada? A dos analfabetos funcionais, que nunca lê. Esse povo vai assinar jornal e vai ver os anúncios do seu anunciante? Não. Então, você vai fazer jornal para eles? Não. Então, o Brasil deixou de ter 214 milhões de habitantes, dos quais uns 150 milhões devem ser adultos, e passou a ser outra coisa. Você vai pegar a quantidade de leitores que tem boa leitura e que gosta de ler e que gosta de se informar sobre assuntos específicos. Então, é essa camada que você vai levar em consideração, e você vai ter que ver quais são os assuntos de interesse desse povo. E quando você pega um país que não é bem educado, você vê que as demandas desses leitores vai ser extremamente baixa. Vai ser sobre assuntos superficiais, enviesados também de maneira superficial. Então a gente gosta muito de achar que todos os jornais são comprados, e de fato são, que todos os jornais pertencem a determinadas famílias, e de fato são pouquíssimas famílias que detêm toda a imprensa, mas também existe muita mídia independente, canais pequenos e menores, só que quando o canal ele decide viver de notícia, ele vai ter que escolher um público-alvo, senão ele nem existe. Existiu errado e faliu na primeira semana. Então, se de repente amanhã todo mundo virar bolsonarista de novo, 90% da população virar bolsonarista, o que vai acontecer com os novos jornais que vão se formar? Você acha que eles vão ficar falando bem do Lula, do Enéas? Não. Então, o leitor brasileiro, ele gera demanda. E o que engaja brasileiro? Gente falando mal de gente corrupta e burra. E moralmente suspeita. Então, o brasileiro gosta de falar mal de alguém que fez merda. Então, você fala, porra, mas e esse meteoro? Quem que tá pagando ele? Você tá pagando ele. Com a sua demanda pobre de ranço contra político que é feio, bobo, cara de mamão. Esse é o público brasileiro, e é por isso que a gente precisa urgentemente melhorar a nossa educação de base.
o nosso público busca por gente que fala com certeza e arrogância e superioridade. E é por isso que Nando Moura e tantos outros canais que continuam seguindo de fórmula de receita de sucesso para tantos outros canais que surgem o tempo inteiro. Por quê? Porque foram técnicas provadamente eficientes. Aí você vai ter alguns jornais que cobram uma grana, por quê? Porque eles falam, não, a gente tem um conteúdo diferenciado. Tá, que conteúdo diferenciado é esse? Se toda agência de notícia trabalha comprando notícias de grandes agências distribuidoras de notícias, porque notícia virou commodity hoje no mundo, não sei se você está sabendo, mas existem mercadões de notícia em que você vai lá e compra o direito de veicular notícia de determinada coisa. Então o que acontece? Príncipe não sei o que, toma um capote, bate o nariz e quebra o nariz. Tinha um repórter independente que estava passando na frente do lugar onde ele tomou o capote, na calçada, tirou foto, escreveu a matéria. Esse cara, ele vai tentar vender pro Valor, ele vai ligar no Globo, ele vai vender no UOL, ele vai ligar para todos os jornais que existem no mundo? Não, ele vai no Mercadão, distribuidor de notícia, e vende lá. E lá a notícia dele vai ser revendida e todos os outros jornais, dada a relevância dessa notícia, vão comprar o direito de veiculá-la. E é por isso que quando você pega um Trending Topics, você coloca lá, fulano deu um tapa na orelha de não sei quem. Fulano famoso deu um tapa na orelha de não sei quem mais famoso. Você vai ver lá, o Google vai te dizer em que portais essas notícias estão sendo veiculadas e você vai ver lá CNN... Você vai ver todos, um monte de canais veiculando manchetes idênticas, porque é isso que o que a notícia virou hoje em dia, commodity. Você não vai no mercado e depois vai no outro mercado achando que você vai encontrar um tipo de arroz diferente e um óleo de soja essencialmente diferente do que tinha no outro. Então as notícias, elas também estão assim, salvo notícias de fabricação própria. Então quando você tem um site que fabrica suas próprias notícias, ele tende a ter um público de nicho ali disposto a pagar para ele. Muito desse conteúdo é direcionado. Ainda assim, você vai ter conteúdo de marca e venda de anúncios. Ou seja, gente, não estamos falando de nenhum jornal em específico. Mas quando você assina 2 jornais lá, você vai ter um monte de notícias do mercadão de notícias e você vai ter o editorial próprio deles que vai tentar te gerar valor em cima de alguma coisa do seu nicho. Você vai estar disposto a pagar por aquilo. Só que nem por isso esse jornal vai ser só disso. Vai ter muito conteúdo de marca e vai ter muito anúncio para você ver. Então você tem que se blindar, assim, você tem que blindar o seu intelecto de tudo isso. Quais são as notícias que são veiculadas simplesmente porque é isso que engaja? Então as pessoas vêm todo dia aqui por causa de notícias sensacionalistas falando mal de algum político, ou falando bem de alguma medida, ou falando alguma coisa que faça as pessoas se sentirem inteligentinhas e superiores por pertencerem ao seleto grupo de pessoas que sabem a verdade. Tem que filtrar aquilo que é feito para engajar daquilo que é conteúdo de marca, porque o conteúdo de marca é basicamente empresas vendendo propaganda de outro jeito. Ao invés da propaganda, da bebida, da PepsiCo na televisão, eles vão falar, olha aqui o que executivos da Pepsi fizeram em relação à diversidade e bem-estar. O que é isso? Isso é propaganda da empresa. É a empresa tentando se vender de outra forma. Então, o conteúdo de marca e os anúncios, eles são essencialmente a mesma coisa. É a empresa fazendo um dinheirinho a mais, além daquilo que você paga para ela para ver todo mês. Porque isso que você paga para ela para ver todo mês aquelas notícias que são de fabricação própria, isso daqui não é suficiente para manter toda a estrutura de pé. É por isso que você pode acessar, sei lá, USA Today hoje e ver um monte de propaganda de blog sensacionalista e um monte de clickbait lá. Por quê? Porque os assinantes desses jornais, eles não tancam todas as despesas do jornal e eles têm que se prostituir para essas coisas que dão engajamento. Então, já que você está num mundo onde as pessoas buscam por notícias confortáveis, superficiais, que façam elas se sentirem bem informadas e superiores, se você quiser informação de qualidade, muito dificilmente você vai encontrar. Então você vai ter que buscar isso nos livros, nas conversas mais longas, e aí você vai para o jornal só para se atualizar em relação àquilo que você já sabe. Se você está se informando no jornal a respeito de alguma coisa que você nunca viu em nenhuma outra fonte, é porque você já começou errado, e a probabilidade de você ser inserido numa bolha, que é a mesma coisa que uma seita hoje em dia,
que é o que está formando os exércitos gratuitos de hoje em dia, é muito grande. Mas esse vídeo nem é sobre isso, né? É sobre retenção. E aí você quer cancelar esse negócio aí. Gente, você já jogou God of War? Eu não. Você jogou Assassin's Creed? Eu também não. Mas você já jogou qualquer jogo de campanha em que você tem que derrotar boss e passar de fase? Toda empresa grande de conteúdo de massa, veiculado de forma massiva, vai ter uma equipe de retenção. E eu acho um absurdo que você saia da escola sem saber da existência disso e sem saber das práticas desse departamento. É muito importante que você entenda isso. É desonesto por parte da empresa que você não entenda. E eu vejo muita gente pensando o contrário, se sentindo mal porque, sabendo como funcionam esses departamentos, faz uso deles para se beneficiar. Absurdo. O que é um departamento de retenção? Você fez a besteira de assinar um negócio que você não queria. A equipe de retenção está lá para garantir que você vai continuar assinando. E olha que interessante, do mesmo jeito que as seguradoras de carro, elas vendem para massas por perfil, o cara quer conversar com você para saber se você é um bom motorista ou não. O cara quer conversar e ver você dirigindo para ver se você dirige com prudência ou não. Não, o cara quer saber sua idade, modelo do seu carro, onde fica a sua garagem e quantos quilômetros você dirige por dia para chegar no trabalho. Basicamente é isso. Então, aquele garoto de 18 anos que trabalha 80 quilômetros de casa e para o carro na rua à noite no subúrbio da cidade, esse cara, ele oferece para a seguradora o mesmo risco daquele senhor de idade que sai de casa uma vez por mês com o carro e que guarda o carro numa garagem de condomínio fechado? Não. Então é justo que eles paguem o mesmo preço de seguro? Não. Então, como a seguradora está vendendo para massa, ela faz determinados perfis de risco e dentro desses perfis de risco ela vai ver que a sinistralidade, ela vai ver dentro de cada perfil quanto ela está lucrando ou não. Basicamente desse jeito. Os jornais, a mesma coisa. O cara quer saber o quanto você acessa, o quanto você está disposto a pagar por aquele conteúdo e ele vai tentar te oferecer, ele vai tentar extrair de você o máximo de dinheiro que ele puder dentro daquele valor que ele está te entregando. E ele vai tentar te reter e ele vai tentar te provar que ele te oferece muito valor. Não estamos falando de nenhum jornal especificamente. Ele vai tentar te provar que ele te oferece muito valor pelo que você paga para ele. E a equipe de retenção tá lá para isso, para mostrar que... E, gente, se você cai no departamento de retenção, tem sentimentos que você não pode mostrar. Por exemplo, raiva, indignação, ressentimento, insatisfação. Porque esses sentimentos, eles são ao contrário de amor. Você já viu a sua esposa quando você contraria ela? O bicho que ela vira? Não tô falando da minha. Quando a pessoa ela fica muito indignada, é porque ela não tá com a coisa do jeito que ela queria que fosse. Mas se ficar do jeito que ela quer que seja, meu Deus do céu, que maravilha. Então, a raiva, a indignação, esse sentimento passional, emotivo, ele demonstra que você dá valor para as coisas. Interessante isso. Então, se você falar, eu tô cansado desse jornal aqui porque só fala de Bolsonaro agora, só fala de Lula agora... Esse departamento de retenção ele vai estar lá para dizer, mas nós temos 298 colunas hoje somente que não falam de Bolsonaro nem de Lula. O senhor gosta de viagens? Viagens. Os caras têm umas colunas de viagem que eu nunca vi, agora que eu lembrei. Pois é, Big Data está aí para isso. Então, você cai nesse departamento de retenção. E você tem que estar preparado com o contrário de amor, que não é raiva, é desprezo. Desprezo e paciência. Você quer passar do boss da retenção, você tem que pegar desprezo e paciência, colocar na bolsa e ir. Então, você vai ligar para o departamento de retenção da sala da sua casa com o único objetivo de falar com a pessoa e fazendo mais nada além disso? Não, você não vai fazer isso com você, isso é desrespeito com você mesmo. Quando é que você liga para um departamento de retenção? Você liga quando você estiver jogando HOTS, quando você estiver assistindo seu programa favorito.
Você liga quando você estiver confortável, no lugar mais confortável, no lugar onde você mais gosta de estar, fazendo o que você mais gosta de fazer. E aí você liga e fica com um fone na orelha. E aí eu vou te ensinar a passar por todas essas fases. Não necessariamente toda empresa vai ser desse jeito, mas eu tenho certeza que se alguém trabalha com telemarketing aí, algumas pessoas deram algumas risadinhas do tipo, lá é assim mesmo. Vamos lá. Você vai ligar na primeira fase da retenção. Porque assim, né? Se você quiser assinar um jornal qualquer, não estamos falando desses dois. Se você quiser assinar um jornal desse, vai ser muito fácil. Basta você deslogar da área aqui e você vai ter assinatura. Em qualquer jornal você consegue assinar em 2 cliques. Se o seu cartão de crédito estiver salvo no navegador, em 2 cliques você vira assinante. Pronto. Cheio de benefícios. Mas para cancelar, em 2022, ano da tecnologia, sabe quem é Elon Musk? Eu também não. Para você cancelar um negócio, vai estar lá bem grande. Central de atendimento, DDD 021. Você vai ter que ligar para um telefone fixo para cancelar um negócio. Você fala, cara, mas eu não sei falar com as pessoas do telefone, porque eu só resolvo tudo por aplicativo. Pois é, mas para cancelar é diferente. E você precisa ter experiência com isso. Então você vai ligar lá e você tem que preparar o seu coração. Você vai ter que preparar o seu coração para passar por determinadas fases e determinados bosses. O primeiro boss é o tava almoçando. Por quê? Porque o cara não vai atender o telefone. Então, você vai sentar na sala da sua casa, ligar e ficar olhando pro telefone esperando o cara atender? Não, você não vai fazer isso com você mesmo, porque isso é desrespeito com você mesmo. Você vai eu falo que parece que eu tive que fazer isso ontem, né? Parece que eu tô falando com o Anso. Mas não é, toda central é assim. Você vai ligar para esse cara esperando que ele não te atenda. E não é porque o telefone ficou tocando que ele não sabe quem você é. Não é porque ele vai perguntar o teu nome que ele não sabe o teu nome. Não é porque ele vai perguntar da sua assinatura que ele não sabe há quanto tempo você assina, o que você acessa, o quanto você acessa e o quanto esse jornal é importante para você. Mas você vai ligar para ele, depois de muitas tentativas, ou seja, depois de várias partidas de HOTS ou de podcasts escutados. Cara, é igual ranqueada nesse jogo aqui. O que você faz? Você coloca a ranqueada para procurar e coloca um vídeo chinês para assistir. Aí você vai estudar chinês. Quando você esquecer que você tá na fila, vai chamar a partida e você vai falar, puta mesmo, eu vou jogar ranqueada. É isso. Então você deixa o telefone tocando lá, uma hora alguém te atende. A hora que alguém te atender, você vai falar assim, não aguento mais esse negócio, eu quero cancelar esse negócio. Não, você não vai fazer isso. Você vai falar calma, devagar, pausadamente. E aí o tava almoçando, ele vai falar, mas me conta aí a sua história. Essa pessoa, ela não vai ser um analfabeto funcional, ela vai ser uma pessoa completamente inepta. E não xingue a pessoa, porque ela foi escolhida justamente por isso. Falando de maneira não pejorativa da minha própria irmã, se a minha irmã for procurar uma vaga neste lugar, nessa posição desse departamento, ela consegue. Porque o importante dessa vaga, desse primeiro boss aqui, é que ele seja incapaz de conversar com você. Ele vai anotar um recado. Essa pessoa está ali para anotar um recado. Mas o que você quer fazer? Você quer cancelar isso? O departamento chama-se cancelamento. A pessoa vai falar assim, mas explica para mim o que você quer fazer. E aí quando você fala quem você é, quanto tempo você assina, por que você quer cancelar, o que vai acontecer? Uma falha técnica. Vai cair a ligação. E tudo que você disse será perdido, porque a próxima vez que você ligar não vai ser essa pessoa que vai atender. Vai ser outra que vai te induzir a ter que contar essa história novamente. Muita gente... Gente, se existe o protocolo é porque funciona. Se existe o programa Big Brother, se existe o programa Ídolo, se existe as técnicas de engajamento da eleição Steve Bannon, se existe porque funciona. Então se o departamento está lá é porque ele também funciona. Se o boss está lá é porque muita gente perde para esse boss. E fala, desisto de cancelar essa merda também. Não seja essa pessoa. Vá para a próxima e fale, segunda vez que eu falo com vocês e eu quero cancelar. Demonstre calma, sobriedade na fala. O próximo boss é o boss do constrangimento e ele foi feito pro público brasileiro porque o público brasileiro não tanca esse boss. Muitos brasileiros simplesmente não tancam esse boss. Por quê? Porque a gente está constantemente tentando ser visto pela sociedade como alguém que não é pobre, como alguém que não é miserável, porque a gente acha que nosso valor como ser humano é dado pelo nosso poder aquisitivo. Então você não pode perder a pose. O brasileiro não pode perder a pose.
Então, nesse boss, muito provavelmente a pessoa vai estar num departamento muito ruidoso, com muita gente ao lado dela. E embora as pessoas ao lado dela, embora as pessoas que estão ao telefone conversando com as pessoas que estão ao lado dela, embora ninguém te veja, ninguém saiba quem você é, você pode, nessa fase aqui, ficar muito constrangido, porque essa pessoa basicamente vai dizer: é o que o senhor está falando, então é que o senhor não está tendo dinheiro para estar pagando, é isso? Nem se a gente não te dá um desconto, o senhor não fica com a gente mais? É impressionante a quantidade de pessoas que caem nessa fase, porque pessoas que trabalham com isso me passam números e esses números são altíssimos. Eu posso pagar esse negócio assim e vou provar que eu posso pagar. E o brasileiro ele se mantém endividado porque ele está o tempo inteiro tentando provar que ele pode pagar aquilo que ele merece. Então você vai na loja e você fala: meu Deus, que TV cara. Não, mas você merece. E aí você vai lá e prova que você pode pagar. Você parcela em 24 vezes. E aí você soma todos esses parcelamentos, a renda da pessoa está completamente comprometida e ela fala assim: não, mas você sabe o que é? É que o PT. Sim, não estou dizendo que todo brasileiro hoje tenha condições de gerar riqueza para pagar seus boletos e viver com dignidade. Não tem. Isso é um problema sério. Mas a falta de disciplina financeira e o nosso problema de autoimagem, ele agrava muito as coisas para muita gente. Então, como que você tanca esse boss de maneira que ele não consiga se levantar do combo que você dá nele? Lembre-se, o seu inimigo não é a pessoa que está te atendendo. A pessoa que está te atendendo está num subemprego tentando sobreviver. Então não é ela que você tem que jogar no chão, é a empresa que você tem que jogar no chão. E como que você vai fazer isso? Não se deixando constranger. Essa fase do então o senhor não está podendo pagar, é isso que está acontecendo, que está muito caro para o senhor, você vai falar: sim, eu tenho uma filha, mesmo que você não tenha, que usa fralda, mesmo que ela não use. E eu tô tendo que escolher entre comprar fralda e pagar essa mensalidade. E aí, quando ela fica sem fralda, ela se caga inteira e suja toda a sala. E aí minha mulher fica brava. E quando minha mulher fica brava, ela briga comigo. E quando ela briga comigo, eu não consigo ler. Então, eu tô pagando por um site para eu ler notícias, mas eu não posso ler porque minha mulher fica reclamando da minha filha que tá cagada porque não tive dinheiro para comprar fralda. Lembre-se que essa pessoa, ela está tentando garantir o emprego dela e para garantir o emprego dela, ela precisa mostrar pro chefe dela que ela está fazendo tudo o que ela pode para reter o máximo de número de pessoas possíveis e que ela está lá para constranger todo mundo que ela consegue constranger. Quando você deixa um registro na ligação que foi gravada, não necessariamente a empresa vai escutar a conversa de vocês porque é privada. Não estamos falando que alguém vai escutar essa conversa, mas quando você diz e deixa gravado nessa conversa que não, você não pode pagar por aquilo, você garante o emprego da pessoa que está te atendendo e a tranquilidade dela em dar seguimento com o seu processo de cancelamento. Acho que mais claro que isso é impossível, né? Então, aprendemos a passar pela fase do constrangimento. A próxima fase é o: então eu vou transferir o senhor aqui para a área que cancela. E aqui muita gente perde para esse boss. Porque aqui o cara já fez 4 ligações que não foram atendidas porque eu tava almoçando. Aí ele contou a história 3 vezes dele, só que aí teve uma falha técnica e caiu. E você já venceu o boss do constrangimento, só que aí quando o cara fala pra você: então eu vou te transferir pro lugar onde cancela, aí você fala assim: cara, o que eu fiz essa semana inteira? Com quem que eu falei? Então quem são vocês? Essa hora em que muita gente fica passional e fala: cara, eu não tenho tempo para fazer isso agora. E aí pronto, o boss da retenção venceu e você perdeu. Você é um perdedor? Não, então passe dessa fase. Fala: bora, passei de fase. Aqui tem que te dar aquela alegria de caralho, passei. Agora eu vou falar com quem resolve o meu problema. E aí quando você cai na próxima fase, você vê que essa próxima fase ela muda completamente. Não tem quando você passa de fase e aí os mobs são completamente diferentes, o cenário é completamente diferente e você pode usar skills completamente diferentes. Você vai ver, é gritante a diferença, porque muita gente nem chega lá. Então vai aparecer uma pessoa que tem tempo para falar com você, que tem um português bom e que tem empatia. Ela ganha melhor e ela é mais qualificada, ela é mais preparada e ela tem opções de barganha. Nessa fase,
essa pessoa ela vai ser muito empática, muito educada com alguma coisa que vai soar algo como: o que esse bando de analfabeto fez que te deixou desconfortável? Me conta o seu problema, porque eu entendo. E você vai falar: caralho, não podia ser essa a primeira pessoa a me atender? Pois é, se existe o protocolo é porque ele funciona, ele está ali por um motivo. E o motivo é que você não consiga cancelar sua assinatura. E aí você tem que se lembrar que você está ali não para mostrar o outro lado do amor, que é o ódio, o ranço, a raiva, o ressentimento, a irritação. Você não está lá para mostrar isso. Você está para mostrar o desprezo, que é o contrário do amor. Você está lá para mostrar que o serviço que você contrata não tem valor nenhum para você. Então, por que o senhor quer cancelar? Você vê que o tom dessa pessoa é diferente, ela não quer te constranger. A fase do constrangimento já passou, você já passou de fase. Então você cai numa fase em que você vai dizer: é porque eu não uso. É porque realmente eu não tenho vontade de ler essas matérias. Eu estou em outra vibe, estou em outro momento e eu estou investindo numa coisa que não está me dando retorno, porque eu simplesmente não tenho interesse em fazer uso disso. Isso já vai te desbloquear um monte de coisas. Porque aí essa pessoa vai falar: realmente, não dá para ficar cobrando preço cheio de uma pessoa que entra só quando acontece alguma coisa muito grave no mundo e ela quer saber em primeira mão. Se aqui você cair na besteira de falar: não, porque o jornal de vocês fala muito sobre política, essa pessoa vai estar armada com 596 artigos nessa semana, 215 só hoje, de coisas não relacionadas à política. Inclusive, o senhor gosta de tecnologia? As pessoas inteligentes geralmente gostam de tecnologia. Nós temos um acervo repleto de coisas a respeito das... Essa pessoa, ela está qualificada para rebater os seus argumentos a respeito de conteúdo e a respeito de coisas relacionadas às práticas da empresa. E você não está lá para dizer que a empresa não presta, você está lá para dizer que a empresa não tem valor para você. E você vai falar: não quero, porque não uso. E, então, se essa pessoa disser para você: mas eu te dou 90% de desconto, você não vai dizer com essas palavras, mas você vai ter um comportamento de graça para mim tá caro. De graça eu não entro porque eu não tenho vontade. Sabe, é igual você me dar um CD de funk, eu não vou escutar. Se eu te der um CD de funk, você promete pra mim que você escuta inteiro, mas é de graça que eu tô te dando. E com 90% de desconto só por R$ 5 você não compra? Você não vai falar com a pessoa nesse tom, porque aí você vai mostrar pra ela que você tá emotivo, passional, e você não tem emoções, você não tem paixão, você tem desprezo. Você vai falar: não, nem... Desculpa soar rude com você, mas nem de graça. Eu quero cancelar mesmo, obrigado. Olha, se depois dessa conversa que tive com você não conseguir cancelar a assinatura de alguma coisa, você me desculpa, vem aqui em casa que eu tenho que dar um tapa na sua orelha. É que você tem tudo que você precisa, mas tem uma última coisa antes de você ir embora que você precisa descobrir: é que existe um pós-cancelamento no departamento de retenção. E essas pessoas, depois que você cancelar, elas ainda vão tentar te repescar de alguma forma. Então é muito interessante, porque teve 2 jornais aí que eu assinava. Não estamos falando destes, tá? Estamos falando de qualquer jornal. Teve 2 jornais que eu assinava há uns 2 anos atrás por R$ 35 os dois. Foi o preço que eu concordei pagar entre as várias camadas possíveis de preço. O preço que eu pagava por isso. Quando você acessa muito o jornal, ele vai te jogar aquela, né? Vai que, né? E tentaram subir a minha categoria. E falaram: não, o preço desse ano agora é 65. Eu falei: não. Aí eu fiz a campanha de cancelamento e cancelei. Aqui falaram assim: não, mas é que eu tenho desbloqueado aqui para o senhor uma promoção especial de... Eu não quero. Obrigado, eu quero cancelar, mas porque realmente não estou usando, eu tenho outra vibe. Eu comecei a estudar chinês agora. E acho que foi mais ou menos por aí mesmo, em abril, que eu cancelei. Um belo dia eu recebi um e-mail falando assim: acesse promoção especial R$ 39,90 por 9 meses. E aí eu recebi uma ligação dessas de telemarketing no telefone. Essas ligações que a gente nunca atende.
A gente nunca atende. Só que eu tinha acabado de terminar uma aula com a Gabriela por WhatsApp, tava conversando com ela, tava com o celular e com o fone no ouvido. Aí o telefone tocou, eu tava livre naquele momento. Peguei a ligação, coisa que, cara, não acontece, eu não atendo esse tipo de ligação. Mas atendi aquela e, boa tarde, meu nome é Andressa, tudo bem com o senhor? Tô aqui com uma promoção muito especial do valor de um jornal qualquer. Não estamos falando desses jornais aqui. Falei, Andressa, é sobre os 9 meses por R$ 39,90? Eu não quero. Eu realmente não tenho interesse. Eu cancelei porque eu não uso. E aí o que a gente fez? A gente desbloqueou aqui, né, um item. Por quê? Porque aí eu consegui fazer com que ela rebaixasse a minha categoria, né, de interesse. E aí ela mandou um, não senhor, eu tenho uma promoção muito melhor, que é de R$ 25 por um ano. Falei, Andressa, o sonho da minha vida sempre foi assinar esse jornal, faz agora pra mim. Ela bateu a meta de venda dela. Eu não descobri qual que é o chão desses jornais, ou seja, eu não sei qual que é o preço da camada mais baixa, mas eu cheguei num nível, num valor em que pra mim compensa manter a assinatura desse jornal. Por quê? Porque ele me poupa tempo de ficar buscando notícias, que ele já garimpa nas agências de notícias, já compra de bandeja, e porque eles têm alguns materiais próprios que para mim são muito bons. Dá para se informar através desse conteúdo, dá para se atualizar através desses conteúdos. Se você quiser saber sobre aquilo que eles estão dizendo, você vai ter que buscar camadas mais profundas em outro tipo de material. A gente não se educa por jornal, tá, gente? Você vai se orientar por livros, por entrevistas, com gente mais qualificada, falando com propriedade, mas o jornal ele é interessante para atualizar o seu conhecimento. Então, se você quer aprender sobre investimentos, primeiro você vai ter que aprender sobre dinheiro, depois você vai ter que aprender sobre as empresas, e você vai entrar no jornal só para ele te contar o que está acontecendo com aquela empresa, para você ir buscar a informação no RI da empresa. E aí você vai se atualizar nas fontes que você realmente confia. O jornal é o fofoqueiro que diz para você, olha, está acontecendo isso daqui. Se você quiser saber mais sobre o assunto, vá em outras fontes mais confiáveis do que eu, porque você me paga para eu te manter iludido aqui, achando que você está bem informado. Como a gente se relaciona com a notícia que aparece na nossa frente e pela qual a gente paga, é muito importante. De um jeito ou de outro você está pagando pela notícia que você está consumindo. Se você não está dando dinheiro para o site de notícias, ele está fazendo dinheiro com você e com seu engajamento. Por que é que você está prestando atenção ao que a pessoa está te falando? Isso é muito importante de se ter consciência hoje. De novo, se você não conseguir cancelar, vem aqui em casa. Eu não vou cancelar para você, mas eu vou te dar um tapa na orelha. Espero que seja útil. Por hora é isso. Um grande abraço.